Olá, perturbações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma live aqui do meu canal, do meu Instagram. Tudo bem com vocês? Nós estamos entrando agora ao vivo, live ao vivo, né? Teve uma brincadeira. Para conversar com a professora Daniela Menegotti, ela já entrou aqui, eu já vou chamá-la. Então, nós estamos esperando só o Instagram notificar as pessoas. Já vou chamar a professora Sá. Tem uma galera que já começou a entrar aí. Andréia Rodrigues. Sérgio, olá. Judite. Oi, Ju, tudo bom? Oi, Dani. Oi, olá todo mundo, Tudo bem? E você? tudo jóia? Ah, então o pessoal está entrando. O Paulo, meu amigo lá da UEM, professor de Comunicação Multimeios. Professor Sérgio, professora Judite já está aqui. Ai, professora Judite. Aham, Ah, Andréia. a Andrea lá de Cuiabá, na verdade, do Minter de Cuiabá, foi minha aluna agora Legal. em Campinas. Pessoal, Michel Moreno uma acabou de entrar. presença. O Marcos, Fernando Dagnoni. Então, Dani, vamos já começar. O pessoal vai entrando, que o Instagram demora uns minutinhos para chamar e daqui a pouco o pessoal aparece aí. Primeiramente, Sim, muito obrigado por eu ter que agradeço. aceito falar sobre doutorado sanduíche, que é um dos temas, eu acho, que quando o mestrando, o doutorando entra no programa, eles já ficam loucos para saber como é que faz. Eu lembro na graduação, quando a gente descobria que algum professor ia fazer doutorado sanduíche em outro país, nossa, como é que era, né? Olha o Walter, Sempre acabou de entrar é uma aqui. aventura. Ó, o Walter também aí. Uhum. É uma aventura. Então, muito obrigado. Eu sei que a sua agenda está bem corrida, Não, que é isso. no escritório, as atividades profissionais, atividades acadêmicas. Na Muito obrigado. correria, né? E a gente está Realmente, falando. em Pode falar, geral, todos Dani. os professores, né, todos, né, que nos assistem, que nos acompanham, e também os alunos, né, tiveram que passar por uma experiência diferente. Então, isso também acabou gerando aí não uma sobrecarga, mas uma necessidade de reestruturação. Então, estamos todos, né, bastante sobrecarregados, mas, de certa forma, é, viabilizando outras maneiras de trocar ideias, de se comunicar, e eu acho que é um pouco essa a lição, né, positiva que a gente tem que tirar de tudo isso, porque realmente está sendo uma experiência inédita para todo mundo, né? A intenção dessas lives de ensino jurídico é reviver, pelo menos, a vontade de estudar direito, porque tem muitos alunos desistindo do curso É, ou falando que não era assim que eu imaginava que ia fazer minha graduação. E não assim, não é permanente, né? É temporário. A gente tem que entender que isso vai passar. E se planejar para o futuro, se planejar para um mestrado, para um doutorado, é muito importante. E aí, então, o professor Walter falou sobre qualis, a gente vai voltar a falar sobre qualis, que não deu para falar tudo em uma hora. imagino. A gente vai falar sobre artigo, como fazer um artigo qualis A1 na semana que vem, com o Alexandre, lá de Curitiba, o Alexandre Godoy. Sim. E a gente vai falar mais algumas coisas sobre ensino e direito e pesquisa. E Uhum. aí, quando eu convidei você, a gente estava discutindo um tema e você falou, vamos falar sobre doutorado sanduíche. E aí o pessoal já se animou, né? Porque é aquele negócio, vamos viajar. Como que funciona isso? Eu não me lembro em qual live, acho que foi com o Jairo, de pesquisa jurídica, que eu lembro de um aluno estava apresentando o trabalho dele, o projeto de pesquisa, e ele colocou que um dos objetivos era viajar. A gente estava falando dos objetivos de formação do projeto. E aí eu falei assim, né? Não pode ser, não pode colocar o objetivo da pesquisa é Na viajar. verdade, faz parte, né? A gente, Passa, ninguém troca. é ingênuo, assim, mas eu acho que tem que ser.
os objetivos têm que ser maiores, né? Sim, sim. Já começo aqui, entrando um pouquinho assim no nosso assunto, todas as vezes que eu tive fora do Brasil, que foram algumas oportunidades que eu tive de ficar fora, mas doutorado de sanduíche, uma, né, uma vez só, porque os outros foram período de pesquisa na graduação, desculpa, durante o mestrado, fazendo alguns cursos, mas todas as vezes eu nunca fui para fazer turismo, porque primeiro que a bolsa não dava, né? E depois que você tem que estar muito concentrado no teu objetivo, muito focado, para não perder justamente o time, de estar por ali e não aproveitar aquele momento para realmente entrar de cabeça naquilo que você busca. Né? E são vários os desafios, a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, a começar pela questão da língua, cultura, se acostumar com tudo, e também faz parte desse processo. Dani, então a nossa primeira pergunta eu sempre peço para o pessoal que está batendo papo, os professores, falar sobre a trajetória acadêmica, porque Uhum. muitos alunos gostam assim de saber qual foi a trajetória do seu professor. E você pode falar para a gente qual foi a sua trajetória acadêmica? Sim, na verdade eu me formei na Unicesumar, eu fui da primeira turma da Unicesumar. Quando eu saí da instituição, eu entrei num escritório de advocacia e eu cuidava da parte trabalhista, por incrível que pareça, né? Porque depois eu fui para uma área totalmente diferente. Mas eu sempre gostei de coisas lógicas, de entender. E a parte do cálculo trabalhista me deixava muito à vontade. Eu sempre gostei daquele, né, de chegar a entender, né, encontrar a solução do problema, né, ou o valor da indenização pelos cálculos, enfim. Mas no meio desse processo todo, eu conheci em Maringá um francês, né, que começou na época a namorar uma grande amiga minha, hoje eles são casados, têm filhos, e ele tinha vindo por um intercâmbio de um curso que ele havia feito depois da graduação dele. Ele era agrônomo, mas ele fazia esse curso era de contratos internacionais, de negociação internacional, e ele fazia um estágio na Cocamar. E ele falou: olha, esse convênio ele é aberto. Então, por que você não tenta aí? Né? Mas nunca tinha me passado pela cabeça uma aventura, né? Então, naquele momento, eu fui, fiz a entrevista e eu consegui, era uma bolsa que tinha, então eu acabei indo. E isso foi lá em meados de 2000, né? Recém-formada, né? Já fazia lá 1 ou 2 anos que estava trabalhando. Quando eu voltei de lá, eu disse: bom, me encontrei, minha área é o internacional. Só que eu não tinha tido internacional na graduação, porque internacional sempre foi uma disciplina vista como desnecessária, não é mesmo? E lá eu vi que era muito interessante, que as relações de comércio do Brasil com os outros países dependiam, né, tinha uma relação muito forte com o direito, e daí foi quando eu comecei a estudar direito internacional sozinha, né? Lá estudando, lá fazendo um curso de contratos. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei 1 ano na França, né, que foi esse primeiro intercâmbio, digamos assim. Quando eu voltei, eu decidi que eu queria então fazer o mestrado. Na época, tinha alguns cursos que tinha área de concentração em direito internacional, era no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Eu acabei indo para Florianópolis, aquilo que nós falávamos, né? Ah, você queria ir para a praia? Também, né? E sempre perguntar na entrevista, né? Quando eu fui fazer a entrevista, você quer. Olha, eu não vou ser louca de falar que aqui não é uma cidade gostosa, né? Mas, enfim, acabei então fazendo mestrado em Florianópolis, depois o meu doutorado foi na PUC São Paulo. Durante o meu mestrado, eu tinha um professor, né, tinha o meu orientador, que eu digo que orientador, né, a Simone está aqui, eu falo sempre que orientador é pro resto da vida, né, porque a gente estabelece uma relação muito forte. E
E eu digo lá que no Lattes fica lá orientador, não fica ex-orientador. Então não tem essa figura, não existe essa figura. E meu orientador, na época, ele tinha um convênio com, isso no mestrado, ele tinha um convênio com a Itália, com a Universidade de Pádua, e eu acabei então ficando lá durante 4 meses na Itália, por esse convênio, né? Nessa oportunidade foi uma conexão, ou seja, a ligação com a universidade era via o meu orientador. A bolsa, né, que eu tive foi por ele. Isso não se caracteriza um, digamos, mestrado sanduíche. Na verdade, eu digo sempre que é um mestrado com período de pesquisa, né, na Itália, mas isso não caracteriza, até porque o tempo é muito curto, né? Você precisa pelo menos 6 meses para você caracterizar um doutorado, né, uma pesquisa realmente no outro país. Bom, depois defendi meu mestrado, fui para o doutorado na PUC São Paulo e foi lá então que eu tive essa experiência do doutorado sanduíche na Paris 1, que é a Sorbonne, né, que é a Paris, na verdade a Universidade de Paris até 1968 ela era uma só universidade, depois ela foi dividida com a Revolução Estudantil de 1968. Então, nós temos ali algumas, né, das universidades de Paris que têm o curso de Direito. Paris 1, Paris 2, Paris 5, se não me engano, e Paris... Enfim, acho que são 4 universidades que têm, né? Mas a mais tradicional, a que fica na frente do Panteão, né, onde está enterrado Rousseau, Voltaire, né? É justamente essa que eu acabei indo, tendo essa experiência, que daí foi uma iniciativa mais minha. E isso é algo que eu gostaria de depois, né, tocar, assim, reforçar bastante, que nesse momento foi um interesse meu. Eu disse, eu acho que para eu fechar né, esse ciclo agora, né, fazer o doutorado, né, encerrar, né, o doutorado, porque quando a gente faz o pós-doutoramento, na verdade não é um título, né? Então, Infelizmente. oi? Infelizmente, Infelizmente. mas é super importante, né? Ah, sim, com Com certeza, com certeza, na certeza. verdade é fundamental. Mas o doutorado eu pensei, não, eu quero fechar isso com chave de ouro. Assim, eu comecei por acaso, né, através desse grande amigo meu, né, que namorou essa amiga, hoje são casados, tal. Consegui vir para a França na primeira oportunidade. Agora eu também quero encerrar esse ciclo na universidade que talvez seja mais aí famosa, tal. Para mim era algo que talvez fosse, né, como alguém escreveu, um sonho, realmente. Mas eu acho que A é importante Lorena. é, ir atrás, perseguir esse sonho, esse sonho. Outro dia eu estava comentando com meu namorado, Fernando, falei, é, assim, contando para ele como foi essa experiência, porque nem mesmo meu orientador de São Paulo acreditou, né? Porque quando eu recebi a carta, né, de aceite, realmente ele disse, como você fez isso? Né? Como você conseguiu, né, isso tudo? Então, eu já vou até aproveitar aqui e contar um pouquinho, né, se Sim, você já me lógico. permite. Na verdade, o doutorado sanduíche, né, depois eu até vou esclarecer, é diferente do doutorado pleno, é diferente do doutorado cotutela. O doutorado sanduíche, que como eu fiz na França, muita gente até tira sarro, fala que é um doutorado baguete, né? Não é sanduíche, porque sanduíche não tem na França. Doutorado baguete. Mas eles não conhecem por esse termo. Na verdade, o que consiste o doutorado sanduíche? É você ir até, né, a outra instituição e se dedicar no mínimo 6 meses a uma pesquisa que é convergente com a tua pesquisa dentro do teu doutorado aqui no Brasil, onde você faz. Doutorado pleno é o doutorado que você faz todo no exterior e depois você é, habilita ele aqui no Brasil. É um procedimento bem chatinho, De é um revalidação de procedimento título.
validação de título. É um procedimento que nem não são todas as universidades que fazem, geralmente a universidade em São Paulo. É muito burocrático e é Demorado muitas moroso. vezes. Tenho colegas que fizeram doutorados em Florença, né? E depois demora 2 anos para ter, né, o reconhecimento do título de doutor, porque é um procedimento bastante burocrático, onde as instituições, como a USP, por exemplo, que faz esse procedimento, ela cria um processo administrativo para validação dessas horas, para verificar se todo o desempenho, né, do acadêmico lá fora também corresponde com a de um doutorado aqui no Brasil, que é muito criterioso, né? Então, Só tem fazendo um parêntese, é porque lá fora existem mestrados e doutorados que não são mestrados e doutorados acadêmicos, nem profissionais, como é aqui no Brasil. Nós temos exatamente. doutorados lá, que é um doutorado da instituição. Eu lembro que na Universidade de Valência, na Espanha, tinha doutorados que, na verdade, eles consideravam mestrados, perdão, mestrados que eles não consideravam mestrados acadêmicos nem profissionais, eles consideravam mestrado institucional. É. Então, para nós, o número de horas, o período, o tempo de dedicação, então tudo isso tem. O que é o cotutela, né? Que o Walter até tem um artigo, depois eu posso, não sei como disponibilizar. O Walter também poderia deixar aqui o link, se ele tiver aí conosco, onde o Walter explica o que é um doutorado cotutela. Eu deixo o link Doutorado. no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Isso. É, mas existe, então, o doutorado cotutela, que é o doutorado em que há duas orientações, uma do exterior e uma aqui. Então, você basicamente tem que passar nos dois doutorados, você tem que ter um vínculo com um doutorado aqui, e você também precisa ter um aceite, né, numa instituição fora. Então, você tem duas instituições e daí existe um compromisso, um convênio que é feito especificamente para aquela orientação, aquela, né, ou seja, para você, né? Então, diferente do doutorado de sanduíche, que não necessariamente exige aí esse convênio com as instituições, né, porque é você fazendo lá um estágio fora, o doutorado, o cotutela, ele tem toda essa burocracia, então ele é bem, que é o que nós chamamos também de dupla titulação, né, que é o doutorado onde a pessoa consegue o título do exterior e daqui simultaneamente, ela defende uma só tese, muitas vezes já com os dois orientadores na banca. Isso vai depender também do que os orientadores entendem como sendo necessário ali para aquela, né, também depende da área. Na nossa área é muito difícil de acontecer, porque realmente precisa ter né, uma conjuntura aí de orientações, ou seja, o teu orientador daqui, o teu orientador de lá, eles precisam, né, estar ali em acordo com relação a muita coisa com o tema e também com a questão de quanto tempo você vai passar em um lugar e em outro, né? Então é muito difícil de conseguir. E o doutorado sanduíche é essa modalidade, então, onde você vai para essa outra instituição e você passa, no mínimo, aí 6 meses para caracterizar o doutorado. Né, isso também foi algo que eu levei um pouco de sorte, né? Como eu já tinha tido aquela experiência em 2000, né? Porque eu fui para o doutorado sanduíche em meados de 2012, né? Foi quando eu voltei. Então, eu fui, fiquei 6 meses e voltei. Eu já tinha a questão da língua que me facilitava, né? Porque eu já tinha tido uma experiência na França, então não era algo que me tomava muito tempo, porque isso é algo que realmente é, toma uma boa parte do momento ali, né, de entrosamento do acadêmico no ambiente, até se acostumar com a língua, até falar, né, enfim, né, não é algo que é instantâneo. E no meu caso, então, eu tinha Facilidade. essa vantagem. Skill. Por isso, eu optei por ficar 6 meses, né, que eu poderia ter. E também foi uma estratégia,
porque no final das contas, eu consegui a bolsa do CNPq também por conta disso. Porque eu não pedi logo 2 anos, né? Porque é até 1 ano prorrogável por mais um. Então eu não fui logo pedindo tudo. Eu disse, olha, eu só quero ficar um período ali que é para eu Hum, poder. Então isso também ajudou, porque foi uma, né, foi uma coisa um pouco estratégica também da minha parte. Você sabe disso, ficar muito tempo fora, quando você volta, você restabelecer, não é o vínculo de amizade, não é isso, é você restabelecer o vínculo profissional. Isso é muito, custa muito, né? Para o bolso e tempo, né? Então, foi uma opção minha, né? De falar, não, eu vou e vou ficar só 6 meses, que é o suficiente para eu realmente validar, né? E registrar isso no meu currículo realmente oficialmente, né? Como um doutorado sanduíche e também com a bolsa. Então, eu acho que isso se deu, assim, essa estratégia também contou nesse processo todo. Mas eu vou contar um pouquinho como que começou essa, né? Eu falei lá que foi mais algo, uma iniciativa minha do que necessariamente do meu do seu orientador, que orientador. aconteceu na graduação, no mestrado. Não que ele não queria ou que ele não incentivava, mas porque ele achava que era algo realmente muito difícil, né? As pessoas geralmente encontram, e realmente é um processo que você tem que fazer com cuidado. Eu acho que a primeira coisa a gente tem que saber para onde a gente quer ir, né? Que nem você também, você teve uma experiência fora, mas você foi num lugar de referência e tem convergência com o teu tema. A pessoa que te recebeu, ela realmente contribuiu e você contribuiu para ela né, nessa Essa conexão que vocês troca. fizeram, né, nesse pós-doutoramento que você fez. Então, na verdade, isso é algo importante, você definir, mapear onde você vai, que foi realmente o que eu fiz. Tá? Eu falei, não, eu quero ir para a Sorbonne, porque é uma instituição de referência. A língua eu tenho, né, a meu favor, então isso eu vou aproveitar, vou tentar ali. Dentro da Sorbonne, nas universidades na Europa, isso nos Estados Unidos isso também é muito comum, existem os centros de pesquisa. Que são como para nós os grupos de pesquisa, mas geralmente eles têm ali um espaço mesmo dentro dos Estrutura. departamentos, onde existe uma bibliotecazinha e tal. E eu sabia que eu já tinha, né, pesquisado, buscado informações, porque eu ficava sempre xeretando, né, os sites e tal, que lá existia né, na Universidade da Sorbonne existia um centro de direito internacional. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma lista realmente dos professores, do mais top, né, até, né, até o que a gente chama de conferencista, aí, né, que seria aqueles que estão iniciando na carreira, e eu fui mandando e-mail para eles, dizendo: olha, eu quero passar um período fora. Né? Eu faço doutorado, estou. Então, isso é muito interessante porque as pessoas falam: mas e se ninguém me responder? Bom, se ninguém te responder, se você encontrar com ela depois no corredor, ela nem vai saber que é você. Então, não se preocupe com isso, que a pessoa fica com, ai, não, eu tenho vergonha, mas vergonha do quê, né? Eu fiz a mesma coisa no pós-doutorado. Eu acho que eu acho que talvez no Brasil as pessoas não se preocupem, não se preocupam em responder o outro, porque a gente é uma cultura diferente. Mas na Europa, de forma geral, existe um departamento dentro das universidades que é específico para isso, né, para responder dúvidas de alunos. Mas, enfim, eu acabei então mandando primeiro, mas nessa oportunidade eu mandei realmente para os professores, assim, né? Escrevi um e-mail certinho dizendo qual era meu tema de pesquisa e que eu queria fazer uma pesquisa nesse centro, né, de direito internacional. E eu mandei para ele disse que ele não estaria lá naquele período, né, em que eu pretendia, porque, como eu falei, eu já me estipulei, porque também havia um edital de bolsa no CNPq. Eu dei uma olhadinha
agora por conta da pandemia, do Covid, está suspenso os editais de bolsa. Eu Mas é vi a também. mesma, ou A seja, mesma estrutura. existe a mesma possibilidade de você, então, conectar ali o teu período fora com a possibilidade de pedir uma bolsa. E eu, então, já me programei, pensei, não, eu quero ficar de tal período a tal período, e mandei o primeiro e-mail, enfim, o professor disse que não estaria lá, mandei o segundo e-mail, a professora disse que não tinha interesse no meu tema, O né, que é bem normal, francamente, né? que é normal, natural, e que bom que ela, né, foi honesta comigo. E o terceiro, né, que foi o professor que eu acabei, enfim, mandando para ele, ele me respondeu dizendo, olha, eu acho que na pressa ele leu, ele disse, olha, se você quer fazer um doutorado aqui, você tem que fazer um processo. Aí eu, não, professor, olha, desculpa, né? Talvez eu não tenha me expressado bem, mas o que eu quero é só fazer o período de pesquisa. É um período, né, de 6 meses. E ele disse, ok, né? Me respondeu um e-mail dizendo, ah, tá, entendi. Ok. Passou um dia, passou, né? No terceiro dia chegou um e-mail dele já com uma carta me aceitando, dizendo o período que eu ficaria lá, dizendo que seria um período de pesquisa no Centro, né, de Direito Internacional, então eu não teria nem obrigação de aula, na verdade é pesquisa, então eu estava vinculada ao grupo, ao núcleo dele de pesquisa, como o nosso aqui é o grupo de pesquisa, e eu ficaria então durante esses 6 meses lá. Eles até interessante que todos os documentos vêm dizendo que eu não vou ter um espaço, um gabinete, né? Porque eles deixam isso muito claro, ou seja, Sim, você sim. vai viver uma vida de estudante, você não está vindo aqui com um vínculo, né? De Professor como existe, convidado, né? pesquisador convidado. Ou, né, o pós-doutoramento também existe. Você tem ali um Um espaço, você é um espaço. professor já, então, e daí com essa carta de aceite é que eu fiz o procedimento solicitando a bolsa junto ao CNPq. Existe no CNPq, existe na CAPES e deve existir também na Fundação Araucária, que é a nossa fundação Sim, aqui depende dos estadual. editais, né? Mas é muito, acho que é bem mais, menos É, frequente. tem uma plataforma chamada Plataforma Carlos Chagas que tem esses editais. Eles estão É, reunindo esses editais nessa plataforma. Vocês que isso. têm acesso ao Lattes, é só acessar a plataforma Carlos Chagas que ela está com os editais lá. Os editais estão suspensos, infelizmente, por conta da É, pandemia e outros problemas, é, mas acredito que o ano que vem já retorna as isso. chamadas. Mas a questão é que eu acho que é mais uma iniciativa e você realmente programar, né, e fazer as coisas sem desistir. Você também teve uma experiência, eu acho que você concorda comigo. Não desanimar com o não. E eu acho que daí depois também tem uma outra fase, né? Que é a fase de você. No meu caso, eu precisava da bolsa necessariamente para ir, eu não conseguiria, né, ir sem a bolsa. E eu me recordo bem, assim, eu tinha programado para ir em novembro, né? A bolsa saiu no último dia de setembro, né? Às 6 horas da tarde, né? Eu já estava com todos os dedos, já as unhas todas ruídas, esperando sair o resultado da bolsa. E saiu o resultado, então, de que eu iria ficar, que eu, né, ficaria 6 meses lá na Sorbonne e tal. Então, daí você começa com todo o procedimento de pegar visto, né? Porque você, a partir de 3 meses, você está irregular, então você tem que fazer o processo de legalização, né? De você permanecer lá sem nenhum problema, comprar passagem aérea, porque daí, né, a bolsa ela manda, né, o órgão de fomento manda o valor aí da bolsa, você faz a cotação, então é tudo o menor preço possível, né? E também tem a outra parte, que é a parte de você se adaptar no sentido de você não esperar que você vai chegar lá e que vai ter uma recepção para você, né? Porque na verdade não é.
porque você vai estar lá Não vai ter assim estudando, flores jogadas, né? né? Como eu falei, eu cheguei lá assim, no meio de novembro, meu orientador estava em viagem acadêmica, meu orientador de lá, e ele só tinha me mandado e-mail dizendo, olha, você chega e você procura, né, o secretário lá do Eu acho que é centro protocolo. Eu tô achando. Porque comigo aconteceu a mesma e coisa. ele vai fazer um tour com você pela universidade. Então foi bem isso que aconteceu. Ele disse, olha, aqui é o teu aqui é a biblioteca aqui do nosso centro, porque era onde eu passava basicamente todo o meu, né, o tempo da minha pesquisa, eu passava lá. É, hoje a gente tem recursos ainda melhores, né? Mas eu tirava foto, né, para não ficar fazendo xerox, porque senão, né, Como que vai o excesso de voltar o bagagem na xerox? hora de voltar. E, e a gente tem que se pensar que você tá lá e que não é um momento que você vai criar grandes vínculos. Claro, isso acontece, né, naturalmente, mas eu via muita gente dizendo, Paris, que é onde, né, a cidade eu fiquei lá 6 meses, as pessoas, tinha gente que entrava em depressão porque ficava muito tempo sozinha. Mas você tem que curtir. Isso é muito difícil, mas eu acho que é necessário quando você pensa em sair. Você não vai sair, você vai. É diferente do que acontece, né? Quando a gente vem aqui, o estrangeiro vem para o Brasil, é, A gente lá tem uma eles têm. relação diferente, né? Exatamente, que não é algo nem ruim, não, é a nossa cultura, né? De querer dar uma atenção, de se preocupar em não deixar a pessoa ficar sozinha. Lá isso não, né? Você sabe disso. Esse- Então, eu me recordo muito bem, assim, que eu aluguei, né? Também isso é uma história muito interessante, que eu tinha um quartinho muito gostoso, que era dentro de uma cidade universitária, chama. Em Paris tem esse lugar que é um lugar que não. Eu sei que tem alguns, né, alguns grandes lugares do mundo, assim, grandes capitais, que é como se fosse um grande condomínio, né, com casas, né, que lá eles chamam, né, de maison, e essas casas são mantidas pelos países. Então na época tinha 47 casas, que cada casa tinha 200 quartos, 300 quartos, e cada uma dessas casas era de um país. Então você fazia a inscrição, porque ficavam lá só professores, pesquisadores, né, e universitários. Então era um pessoal já, né, um pouco mais, não tinha até da graduação tinha, mas não era, né? Tinha muito professor pesquisador lá. Então, quando, né, teve todo esse. Agora eu tenho que arrumar um lugar para morar, né? Então, você tem o valor que você ganha, né, no mês e você precisa se orientar ali com aquele, né? Saber mais ou menos quanto que você vai gastar, principalmente com moradia, porque isso é algo que no exterior é realmente muito caro. E eu acabei então fazendo minha inscrição. Na casa brasileira estava sobrecarregada, a casa estava cheia, e daí eles abrem para outras casas te receberem, e daí a casa do Canadá acabou me recebendo, então foi também bom, porque eu também tive contato com outras, né, outras pessoas que não necessariamente o brasileiro, mas isso para você poder realmente mergulhar de cabeça, né? Minha mãe dizia, né, depois passar, e daí, você já fez amizade? Eu não, mãe, só dei oi pro porteiro hoje, né? Fui para a universidade porque era, né, acordava, tomava ali um café, estudava, almoçava, ia para a universidade, ficava até o anoitecer, voltava para casa, estudava. Isso foi durante todo o período. Na verdade, eu tive ali um intervalozinho, que foi o período de Natal e Ano Novo, que eu fui passar o Natal e Ano Novo justamente na casa dos pais e com esse casal de amigos que é do interior, que foi justamente ele lá que em 2000 acabou meio que me jogando nessa linha aí do direito internacional meio por acaso, porque ele também não é do direito internacional, mas que foi uma aventura, digamos assim, que deu certo, né? Ô, Dani, existe mestrado sanduíche?
Existe não na área do direito, né? Existe em outras áreas técnicas, né? Mas, hum, como eu falei, isso não impede de você fazer pesquisa fora. É, Eu fiz. eu lembro não, eu no doutorado, no meu doutorado, foi diferente, não foi doutorado de sanduíche. A minha instituição, a FADISP, tem um convênio com a Universidade degli Studi di Siena, Universidade de Siena, na Itália, e nós optávamos por fazer duas disciplinas, ou uma disciplina na Itália, ficávamos o tempo da disciplina e voltávamos para o Brasil com essa disciplina. Não era um doutorado de sanduíche, não era pesquisa. Quando eu optei por fazer o doutorado na Universidade de Siena, a disciplina lá, eu entrei em contato com o coordenador do programa, desse programa. Ele me passou o contato de um professor de lá, porque eu queria ter acesso à biblioteca, à pesquisa, porque essa disciplina não dava acesso ao ambiente de pesquisa da universidade. Aí eu fiz pesquisa tanto em Siena quanto em Bolonha, que era o meu sonho fazer pesquisa em Bolonha. E aí o professor de Siena que conseguiu um professor em Bolonha para me aceitar para fazer pesquisa em Bolonha. Então eu fiz parte da minha pesquisa doutoral de início da minha tese em Siena e parte em Bolonha, o que não configura doutorado sanduíche. Em nenhum Porque momento configurou. porque, na verdade, exige um tempo de pesquisa, né? Na verdade, no mínimo, salvo engano, pelo menos na minha época, né? Eram 5 meses. Então, eu optei por ficar 6, porque, na verdade, é o mínimo que você realmente se envolve com a pesquisa, né, do outro professor. E como eu falei, eu não necessariamente, eu não tinha nem obrigação de assistir às aulas, né, lá na Sorbonne. Eu andava por tudo lá, porque a Sorbonne, na verdade, ela é uma universidade muito aberta, com as portas abertas. O Walter, que está aqui, inclusive, me visitou lá durante, né, o meu período de estadia lá em Paris. Nós visitamos ali a Sorbonne, é uma instituição que ela fica todo o tempo aberta, ela não tem, você pode ir, eu batia na porta, né, dos outros centros, depois que eu já tinha cansado, estava ali já há muito tempo dentro do meu centro de pesquisa, eu saía batendo na porta dos outros professores e perguntava: escuta, posso passar o dia aqui pesquisando? Não, posso passar o dia aqui olhando os livros, vendo se tem alguma coisa que pode contribuir para a minha pesquisa? Eles diziam: não, pode entrar, fica aí, pode. Ó, a máquina de Xerox está ali. Eu falava: não, eu tenho uma, né, eu tinha uma câmerazinha, né, aquela que hoje, na verdade, o Techpix. nosso celular faz isso, né? Mas eu tirava foto para justamente não precisar ficar, então, é, carregando ali papel e tudo mais. Mas exige, então, esse período de pesquisa e o vínculo também da instituição. Uma outra coisa, que daí até, né, o Walter pode nos ajudar também a responder isso, eu acho que não necessariamente você tem que ir com bolsa, tá? Você precisa, na verdade, ter o aceite da outra Vínculo. instituição de que você vai ficar durante aquele período fazendo pesquisa dentro, né, daquele centro, daquele grupo ou vinculado àquele professor. Isso você não exerce as funções de docente, na verdade você é pesquisador. Isso é algo muito interessante que na Europa é muito é, existe o professor que está na sala de aula, que tem o perfil da sala de aula, mas não necessariamente ele é um pesquisador. E o contrário também, na verdade, pode ter o pesquisador que não é professor. E isso não quer dizer que um é menos, né, vai ser, né, desmerecido em relação ao outro. Então, você também não exerce nenhum tipo de. Você exerce a função de um estudante de doutorado que está fazendo pesquisa. Então, na verdade, é isso que caracteriza, e você tem que ter aí, pelo menos no meu período, pela recomendação ali da CAPES do CNP, que era no mínimo 5 meses. Então, você também tem essa necessidade da instituição lá te aceitar. E, salvo engano, né, eu acho que a bolsa não é o grande. É claro que viver fora sem a bolsa é muito difícil,
né? A não ser que você tenha, né, guardado algum dinheiro ou tua família tem uma condição que possa te possibilitar isso. Mas não é você. Eu falo que As ficar pessoas ali. transformam, as pessoas transformam numa ideia meio Disney, né? De viver lá É, fora. porque na verdade você tem que ter uma casa, você vai ter uma casa, você vai morar, você vai, né, é, você tem que ter plano médico, plano de saúde, né? Você precisa se preocupar, você precisa ter cuidado com você no sentido de se cuidar mesmo, de ter pessoas que sabem onde você está. São coisas assim, porque na verdade Você você está na jurisdição de outro país. justamente, e você, né, se acontece qualquer coisa, né, com você, você tem que ter muito cuidado, tem que ter o cuidado redobrado, porque você é um estrangeiro ali. Então, é muita informação, né? A língua, que por mais que a gente tenha ali uma facilidade, é sempre muito cansativo você ficar o dia todo em contato, lendo, né? Isso cansa muito, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que é uma experiência que não conta. Se alguém até tiver curiosidade de olhar lá meu Lattes para dar para ver que, na verdade, no direito, por exemplo, e ali no Lattes, não existe a possibilidade de você colocar doutorado, ou desculpa, mestrado sanduíche, porque não existe essa modalidade no direito. Até o professor é, Flávio, que é Bortolozzi? Bertolozzi. Ele que falava para mim, olha, em outras áreas tem, né, o sanduíche durante o mestrado, mas é porque é uma característica daquela área, que geralmente é muito técnico, enfim. Mas no direito isso Mas, não existe. mas tem Então, a possibilidade. Perdão. mas você pode fazer uma pesquisa fora. Então, você coloca o quê ali, né? Geralmente, quem tiver ali curiosidade de olhar, pode. Tá, esse período que eu passei na universidade de Pádua como um período ali de pesquisa, mas que nós não, talvez não intitulamos de, né, e também no meu caso, né, não deu ali o período que seria, né, o razoável, enfim, eu fiquei só nessa oportunidade, eu fiquei 3 meses e meio, quase 4 meses, então isso não configuraria ali os requisitos para né, para esse doutorado, ou melhor, né, o mestrado sanduíche. Mas eu acho que mesmo sem a bolsa, né, ou mesmo durante o mestrado, qualquer é, olhar diferente daquele que você está tendo, né, na tua pesquisa, e isso não é porque a tua instituição, não, né, meu orientador ou minha instituição, não, é porque é um olhar diferente, né, você abrir os olhos para uma visão, né, um pouco diferente já ajuda. Agora, algo que eu até pensei, falei, isso é muito importante ressaltar, que algo que eu tentei, quando eu fiz ali o pedido do doutorado para o CNPq, eu tentei ser muito, assim, muito direta e muito, assim, bater muito em cima da necessidade que eu tinha para a minha pesquisa, de fazer a pesquisa naquele centro. Era isso que eu ia te perguntar. Aham. Existia ou existiu alguma obrigação de estar na tese, essa seu período sanduíche? Tinha? Não? Não, na verdade você faz isso automaticamente, né? Você traz os elementos para a tese automaticamente. Tanto é que minha tese tem muito texto em francês, que você faz isso automaticamente, né? Mas eu tomei o cuidado de reforçar essa ligação entre o que eu estava pesquisando com os professores daquele centro. Hoje, nós temos muitos documentos, livros digitalizados na internet. Então, eu acho que o que atualmente justifica realmente fazer uma pesquisa fora, né, é você fazer um trabalho mais empírico, talvez, né, ter ali um recorte que Participar de uma realmente disciplina? também.
ou se vincular a algum projeto dentro daquele grupo, né? Sei lá, algum projeto que está sendo Ótima desenvolvido. dica, ótima dica. Porque, porque senão, A sua qual que vai ser a... justificativa. Ah, não, mas você tem acesso hoje na internet. A minha grande justificativa era a biblioteca em si, né? Porque é uma biblioteca dedicada toda ao direito internacional. Tanto é que eu ia por gôndolas, né? Era uma biblioteca não muito grande, mas eu ia por gôndolas. Eu ia olhando para não correr o Bom, risco de o computador passar alguma coisa. Então, eu passei dias ali, às vezes sentada no chão, olhando livro por livro. Hoje, nós temos mecanismos aí, né? Meu doutorado de sanduíche já vai completar 10 anos. Hoje nós temos né, algo que já é diferente. incrível. Você tem, né, material digitalizado, a gente tem acesso à internet, a revistas de qualidade bem, né, de uma quantidade bem maior do que tinha aquela época. Então, acho que ter ali, fazer um recorte justificando, porque isso não é a justificativa nem tão somente nem não é só com relação à bolsa propriamente dita, mas até para você demonstrar para o teu professor, né, que vai te receber, a razão e a importância, né, de você estar buscando aquele, né, ele, né, ou aquela instituição para poder então desenvolver as suas pesquisas. Então, acho que isso é muito importante para nesse momento que a gente vive hoje, porque senão tudo poderia dizer, ah, não, mas você pode fazer isso pela internet, por que que você quer ir para outro lugar, né? Eu falo isso porque quando eu estava saindo do meu mestrado, e já até abro aí que eu vi que tem algumas perguntas aí, quando eu estava saindo do meu mestrado, como eu expliquei lá no comecinho da nossa live, eu tinha aberto um edital no CNPq, não, na época era na CAPES, que era de doutorado pleno no exterior. E eu, muito de forma aventureira, também peguei o meu projeto e encaminhei para mapeei todas as universidades da França e o meu projeto tinha muita convergência com uma universidade de Avignon, que é no sul da França. Não tinha nada, mas eu falei, ah, vou tentar. Eu mandei meu projeto para lá e foi aceito lá. Então eu fiquei dependendo da bolsa para poder fazer esse doutorado lá em Avignon. Pedi a bolsa e passei por todas as fases, era bem burocrático na época. E na época tinham 6 bolsas, eu fiquei em nono, algo assim. Então acabei não conseguindo, porque não tinha, né, a bolsa. Mas na época eu me recordo como hoje, assim, que foi o professor Lênin, inclusive, que estava na minha banca, né, lá na CAPES, que ele perguntou, mas por que que você tem que ir para lá para fazer isso? Né? E no meu projeto tinha, né, na minha ali, tese que eu queria desenvolver lá, tinha uma justificativa, porque tinha ali uma questão, eu trabalhava muito com a parte de protecionismo, na questão, né, dos acordos internacionais, e aquela universidade ela tinha uma vertente muito forte nisso. Mas hoje eles poderiam dizer, ah, mas você pode fazer isso hoje pela internet. Então, acho que a dica de ouro aí é você realmente mapear algum projeto, algo que seja que realmente necessite da tua presença, né, lá na instituição, para que essa intenção aí seja realmente legítima, né? Para não acontecer, de repente, você pedir ali a bolsa e a primeira coisa que eles vão te falar é justamente isso. Olha, você pode fazer isso pela internet. Então, acho que na nossa área é fundamental esse olhar mais cuidadoso. A Bruna que perguntou se a gente tem informação sobre como vai funcionar as aulas nos próximos semestres em função da pandemia, no caso as aulas nos programas de doutorado no exterior. Eu posso falar do doutorado que eu pertenço, que eu estou como professor convidado, que é da University of Limerick. Eles têm obrigação de estar lá, eles não aceitam a aula. Eles estão com as aulas suspensas, eles inverteram o calendário, eles passaram
o calendário de pesquisa do doutorado para esse semestre pandêmico, e o próximo semestre, que se inicia em agosto, meados de agosto, vai ser um semestre presencial de aulas. Eles vão ter mais aulas do que necessariamente eles teriam. Então, eles fizeram reestruturar o calendário. Então, lá as aulas serão presenciais. E, infelizmente, a Europa ainda não está aceitando brasileiros. Então, eles já suspenderam. Tanto que, na reunião que nós tivemos recentemente, os professores tiraram um sarro. Luiz, você vai vir dar aula? Eu falei, não, vocês não me aceitam aí. Aí o diretor falou, não, lógico que aceita. Eu falei, não, professor, é uma questão da União Europeia. O brasileiro não está É, podendo entrar na Europa. E eles ficaram chocados, porque para eles, né, não entendem isso assim como uma proibição de andar. Mas mas, mas eu acho que as coisas vão normalizar. normalizar. A questão talvez aproveitar esse momento, né? Se alguém tem Uhum. intenção de fazer alguma pesquisa fora, de mapear justamente instituições que são vinculadas, que têm convergência com a sua, né? E como fazer isso? Sim, tem que entrar em cada uma delas, né? Tem que ir lá, eu quero ir para a Espanha, eu quero ir para Portugal. Bom, então eu vou mapear quem são os professores, aqueles que eu, né, tenho interesse. E é realmente um trabalho muito chatinho de fazer, mas que ao mesmo tempo justamente mostra onde você vai depois, né? Onde vai o teu futuro vai, né, caminhar. E eu acho que tem que realmente tentar, né? Eu nunca gostei dessa ideia de falar, não, isso daí é tudo carta marcada. Eu sou a prova viva de que realmente não, né? A gente tem que ir atrás e tem que, né? Você também, né, tem essa. Eu também passei um tempo na Argentina fazendo um curso também na Universidade de Buenos Aires. Foi um mês e meio, 45 dias, também com uma bolsa da Fundação Ford, que é uma outra fundação. E também eu mandei e acabou dando certo. Mas eu acho que é importante. E hoje em dia também, essa coisa da carta de recomendação, que talvez, né, muitos vão falar, mas exige uma carta de recomendação, isso é muito pro forma, né? Isso é algo mais para demonstrar, talvez, a tua ligação, né, ou, né, com um professor, né, e demonstrar que você realmente tem ali, né, um perfil Vínculo. que se adequa ao que está sendo pesquisado naquela instituição, por aquele professor, do que qualquer outra coisa. Eu acho que não tem. É, e a carta de recomendação, acho que também é algo que você pode pedir, né? Como aconteceu comigo, né? Quando eu fui lá fazer a pesquisa, quando foi no doutorado de sanduíche, eu pedi assim, na cara dura, olha, eu preciso de uma carta de recomendação. É a coisa mais chata que tem, né? Você pedir para um professor isso, mas é pro forma. Eu acho que os professores também Também já sabem disso, né? entendem isso e não vão se opor, entendeu? A esse. Porque ele não está se responsabilizando por você. Na verdade, ele está só dizendo, olha, realmente é uma pessoa que tem interesse nessa área, que, né, que pode, enfim, que vai aproveitar essa experiência, né? Então ele não vai ficar ali te, é, com uma responsabilidade sobre, né, você. E como você falou, os professores, né, nós já entendemos esse procedimento e também, então alguém se, né, e a gente se sente até lisonjeado, faz uma carta de recomendação para mim, lógico, poxa, né, então eu acho que é uma questão de você pedir, fazer todo é, com cuidado tudo e acreditando sim que pode que né, e também saber receber uma resposta que não seja Negativo. positiva, Eu né? Porque recebi faz várias, parte. né? A gente só mostra assim, o que foi bonito, né? O que deu certo. Mas o tanto de e-mail que eu recebi, não pertence ao meu grupo de pesquisa. Não, eu não pesquiso sobre isso. Não, não estarei disponível. Não, não vou estar aqui. Ai, a universidade não aceita. É tantos nãos que você fica É, assim, ai meu Deus. Porque assim, quando eu tentei fazer a pesquisa fora, eu fiz um levantamento da universidade que eu mais tinha vontade de conhecer, que era Trinity College.
Eu mandei e-mail para todos os professores, nenhum respondeu. Aí eu fui no departamento de medicina, tinha um departamento de bioética, e mandei um e-mail para o professor de bioética. Aí ele me respondeu. Aí ele falou, não, eu vou lá no departamento de direito e vejo por que, que eles não te aceitaram. E aí, quando ele foi lá, ele voltou e falou, por e-mail, falou para mim, Luiz, eles não te aceitaram porque eles não têm dinheiro, eles não têm bolsa para você. Aí eu expliquei, professor, eu não quero bolsa, eu só quero ter acesso à biblioteca. Aí ele falou, não, se for a carta de aceite, eu posso te dar. E ele fez a carta de aceite. Depois disso, ele me mandou um outro e-mail, passou um tempo, falando, Luiz, olha, eu tenho uma colega na Universidade de Limerick que ela vai fazer um processo seletivo de um pesquisador para ajudar na disciplina de mestrado dela. Foi aí que eu fui fazer o processo seletivo lá em Limerick. E aí, então, depois disso, deu tudo certo. Mas foram vários nãos. A gente tem que saber tem que saber também, tem que entender e aceitar, né, justamente os nãos para poder e não desistir. Na verdade, isso é uma das coisas. Eu até só já estamos quase no finalzinho aí, mas o meu orientador, quando eu disse para ele, olha, professor, você tem que agora entrar lá no sistema do CNPq, porque como você é meu orientador, você vai ter que entrar lá e me permitir que seja modificada a minha modalidade de bolsa para poder ir para fora. E ele disse, mas como assim, deu certo? Tipo, acho que tantas pessoas tinham, né, falado, não deu, eu vou largar isso de lado, que ele mesmo ficou muito espantado. Ele, nossa, mas deu certo então. Sim, deu certo, né? Então a gente tem que insistir, eu acho que isso faz parte e não vai parar por aí, né? Na verdade, a gente nós, né, enquanto pesquisadores, mandamos artigo, o artigo é recusado, vai para outra revista, porque não tem relação, às vezes, com o que está sendo publicado, com aquela revista a qual a gente direcionou o artigo, ou porque, enfim, a gente precisa lidar com essas experiências e, na verdade, fazer disso um aprendizado e não um momento ali, um motivo para desmotivar, né? O Rafael Bornia, eu acho que é se orientando. Ele perguntou assim, prof, o conhecimento avançado da língua seria um requisito? É um dos requisitos, sim. Não tem como você não ter conhecimento nenhum russo. Eu gosto da Universidade, mas não falo nada de russo, mas vai ficar complicado. Eu acho que, na verdade, você também ter lá, fazer os cursos e saber, né? Você não precisa dominar a língua. Você não precisa ser fluente assim, da até porque língua. você pode viver 20 anos lá, você ainda vai ter um pequeno sotaque brasileiro, mas na verdade. O accent. Então, mas sim, é importante. Na verdade, estudar a língua nos dá abre a mente. Muito, né? Na verdade, qualquer língua, espanhol, italiano, francês, inglês, russo, enfim, é importante a gente se aventurar e o nosso ouvido vai abrindo. É curioso isso, né? Porque conforme você vai também estudando e hoje nós temos internet. Comece com os cursinhos bem, porque na verdade você pagar para, né, uma boa escola de línguas para ficar aprendendo cor, número, e tal, acho que a gente já tem, né, uma possibilidade de fazer isso já com esses recursos como esse que a gente está usando. Dani, eu queria agradecer muito a sua presença nessa live. Dizer que eu te admiro muito enquanto profissional, conheço o seu trabalho, conheço a pesquisa. A gente sabe o quanto é difícil ser pesquisador na área do direito, o quanto de preconceito ainda que o pesquisador recebe. Você não está fazendo nada. Você está indo viajar só para gastar dinheiro. Você não foi fazer pesquisa nenhuma, porque parece que o resultado não é tão visível assim num primeiro momento, só depois que o resultado é visível. Então, parabéns por tudo. A gente vê o tanto de orientandos que te admiram, o tanto de alunos que se inspiram no seu trabalho. Tá? Muito obrigado por você, por essa live. Obrigadão. Obrigada a todo mundo pela presença. Olha o Thiago mandando beijos. Ai, que saudade. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Andréia, Fabiane, todo mundo. Obrigada pela presença. Espero ter
contribuído aí um pouquinho e, na verdade, acho que o recado mesmo é a gente nunca perder A a força de esperança e a vontade. força de vontade. Galera, daqui meia hora começa uma outra live com a doutora Eliane Maia e a gente vai falar sobre crianças e sexualidade. Então, quem quiser assistir aí, não perca. Dani, obrigado, um grande beijo. Tchau, Beijo, tchau. obrigada, gente. Beijão.